Kawaki recuperando o karma, o retorno de Momoshiki, a batalha entre Koji, Borushiki, Kawaki, Naruto e Shikamaru e muito mais. O capítulo 65 do mangá de Boruto chegou com tudo para fechar aí o ano com chave de ouro, e no vídeo de hoje vamos comentar sobre absolutamente tudo. Então se está chegando agora, já se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Dito isso então, bora pro vídeo depois da vinheta. Com toda certeza, esse capítulo 65 do mangá de Boruto, que chegou aí no último dia 20 de dezembro, no caso ontem, foi um dos melhores do ano, pelo menos na minha opinião. Justamente por conta de todos os elementos importantes que eles incluem, como a volta do karma do Kawaki, o retorno do Momoshiki e algumas outras informações que vão sendo ditas ao longo do capítulo. Isso se a gente não levar em consideração algumas pistas que podem ficar no ar dependendo da interpretação de cada um, como por exemplo, o próprio alongamento dessa luta, que pode resultar na morte de algum personagem, mas isso é algo que eu vou comentar mais pra frente no vídeo. Por ora, vamos nos concentrar no início do capítulo. E intitulado de O Poder do Karma, eu acho que esse título não poderia ser mais correto, justamente porque não importa quanto tempo passe, nós vamos descobrindo cada vez mais do Karma, e nesse capítulo não é diferente. Eu já tinha comentado em vídeos anteriores que o Karma, mano, ele é um poder absurdo, ele é um recurso muito interessante que foi introduzido agora em Boruto, e com o passar do tempo a gente vai descobrindo cada vez mais do que ele pode proporcionar ao usuário. A gente já teve a revelação do Code há 2 capítulos atrás sobre a essência do karma e o quanto o usuário pode extrair do selo para poder ficar mais poderoso, e nesse capítulo fica bem evidente o quanto o Boruto e o Kawaki podem ficar poderosos se eles conseguirem simplesmente dominarem completamente os seus karmas. Mas comentando então sobre o Momoshiki, que foi um dos principais pontos desse capítulo, ele retornou e apareceu diante do Boruto. A última vez que isso tinha acontecido, como o próprio Boruto comenta, foi lá na sua derrota pro Boruto, Naruto e o Sasuke. Claro que tivemos, de certa forma, outras aparições do Momoshiki, mas eram controlando o Boruto, não eram na sua forma física, diante do garoto. E nesse capítulo, isso acontece. E nesse diálogo deles dois, fica bem claro 2 coisas que já era muito evidente, já era bem provável que fossem verdades, que é o fato que as pílulas do amado realmente interromperam a extração do karma do Boruto, e isso é algo que não tinha sido dito ou confirmado no mangá, só no anime. Vale ressaltar que até então o Boruto ainda não tinha notado nenhuma diferença desde que ele começou a tomar as pílulas. Ele mesmo afirma isso capítulos atrás, então é confirmado pelo próprio Momoshiki que de fato as pílulas elas interromperam ali parcialmente a extração do karma do Boruto. Mas como ele mesmo diz, isso é temporário, é só uma medida provisória. E o segundo ponto que fica claro aqui é que foram justamente essas pílulas que fizeram o Boruto sentir aquela dor no peito, como o próprio Kawaki comenta nesse capítulo, e como eu também já tinha teorizado, porque se vocês lembrarem bem, no último capítulo, a Ida comenta que o fato do Boruto conseguir usar o poder do Momoshiki sem ele tomar a sua consciência, poderia ser por conta das pílulas do amado, que além de proporcionar ao Boruto uma interrupção nessa extração do karma do Momoshiki, dar mais tempo para ele conseguir, quem sabe, arrumar uma maneira de se livrar do Momoshiki, também proporcionou a ele a habilidade de usar o poder do Otsutsuki sem que ele tomasse o seu corpo. E se a gente lembrar bem, isso nunca tinha acontecido até o Boruto tomar as tais pílulas. Até então, todas as vezes que o Momoshiki tomava o corpo do Boruto, o Boruto não tinha controle algum, ele ficava dormindo. Então 2 coisas que já ficam claro nesse início de capítulo é que essas pílulas, esses medicamentos do amado que o Boruto tomou, proporcionam a ele uma interrupção na extração do karma do Momoshiki e também deram a ele a habilidade de usar o poder do Momoshiki sem que ele tomasse o seu corpo. Mas claro que isso vem com um efeito colateral. O próprio amado já tinha comentado que os possíveis efeitos colaterais poderiam ser a própria morte do Boruto ou então a perda da acuidade visual. E como eu já venho comentando há muito tempo aqui no canal, seria muito conveniente o Boruto ter todos esses benefícios, interrupção na extração do karma e a possibilidade de, quem sabe, usar de vez em quando o poder do Momoshiki sem ter a sua mente tomada pelo Otsutsuki, sem ter nenhuma espécie de efeito colateral, sem ter nenhum lado ruim em usar essas pílulas. Seria muito conveniente para o Boruto. Então isso tudo fica bem claro nesse início
início de capítulo. Então ali a conversa continua e o Momoshiki ele toma o corpo do Boruto. Creio eu que a própria aparição do Momoshiki pode ser por conta do Boruto já estar um pouco debilitado, apesar dele ter afirmado que ele não conseguia se mexer porque o tempo parecia congelado, como da última vez que o Momoshiki apareceu, e não porque ele estava fraco ou, enfim, muito debilitado. No caso, o Boruto estava se referindo ao fato dele não conseguir se mexer, mas isso não quer dizer que ele não estava fraco, ele já estava bem desgastado por usar o poder do Momoshiki, que está lutando ali há bastante tempo contra o Cold. Então eu creio que o fator das pílulas do Amado, aliado ao possível efeito colateral da própria morte do Boruto, que resultou nessa dor no peito que ele sentiu, podem ser os motivos para o Momoshiki ter aparecido diante do Boruto. No momento, digamos que ele estava mais fragilizado, o que pode ser mais um ponto negativo para o Boruto pensar bem no futuro em continuar usando essas pílulas, porque apesar dele ter que continuar usando esses medicamentos para que a extração não continue, bom, ele mesmo já sentiu o que ela tem de efeito colateral, ou seja, ele pode morrer a qualquer momento, o Momoshiki pode aparecer quando ele estiver mais fragilizado. Então realmente, ao mesmo tempo que tem muitos pontos positivos, também tem muitos pontos negativos, então é um bom conflito ali pro Boruto. Então o Momoshiki toma o controle do corpo do Boruto e começa a atacar o Cold, que instantaneamente percebe que já não era mais o Boruto, e sim o próprio Otsutsuki, notando então a sua força. Então a gente muda ali de cenário, vamos lá para Konoha, numa conversa entre Sumire, Amado e Sai. Eles estão comentando ali sobre o Kawaki ter ido atrás do Cold e o Nanadame ter ido atrás junto do Shikamaru, e o Amado pergunta como o Cold achou o Kawaki. A Sumire comenta que poderia ser por conta do auxílio de algum externo, mas o Amado ele comenta que, apesar de não negar essa possibilidade, ele pelo menos não se lembra de haver algum externo com essa capacidade, ou seja, que já demonstra claramente que o Amado não tem qualquer ideia de que a Eida está ali ajudando o Cold. Apesar disso já ser algo óbvio, porque pro Amado, a Eida e os outros ciborgues foram descartados, é bom que aqui fica bem claro, bem evidente novamente, que o Amado ele não tem qualquer ideia ou noção de que a Eida ela tá sim viva e ajudando o Cold. Mas com certeza a parte mais importante desse diálogo no capítulo é quando o Amado comenta com si mesmo que chegamos tão longe e pro Kawaki não estragar tudo. Claramente preocupado com o Kawaki, a Sumire nota algo que já aconteceu em outro capítulo. A Sumire ela tá muito desconfiada do Amado, e o Amado ali ele tá muito preocupado com o Kawaki. Eu vi algumas pessoas comentando de que talvez o Kawaki ele estivesse aliado ao Amado desde o início. Essa é uma teoria antiga, eu achei que ela já tinha morrido, mas eu vi ali algumas pessoas levantando essa teoria de novo, de que o Kawaki, por conta dessa fala do Amado, que poderia deixar claro que ele e o Kawaki já estavam aliados desde o início. Eu acho extremamente difícil, porque o Kawaki ele não parece estar mentindo, ele realmente parece se importar com o Naruto, com o Boruto, enfim. Eu acho que essa fala do Amado é muito mais uma interpretação por parte do leitor. O Amado justamente ele tá preocupado com o Kawaki. Quando ele fala que eles tinham chegado tão longe, ele não estava falando que o Kawaki estava aliado a ele. Ele estava comentando ali dos dois, que praticamente são os únicos remanescentes aí da cara, tirando o Cold. Mas independente de qualquer coisa, essa parte aqui deixa muito claro que sim, o Amado ele tá tramando alguma coisa. Eu já tinha meio que desistido dessa teoria, porque já estava algo bem óbvio de que o Amado poderia estar tramando algo e iria trair Konoha a qualquer momento, mas como era algo bem claro e que tava todo mundo já teorizando, eu achava que eles iam deixar o Amado fora de suspeita por um tempo, até isso esfriar e quem sabe eles pegarem depois o personagem e fazer ali algum plot twist com ele e tudo mais. Mas parece que não, parece que eles ainda estão batendo nessa tecla, deixando bem claro que o Amado ele tá tramando alguma coisa e sempre colocando ali um quadro da Sumire de olho nele. É impressionante, eles realmente querem que a gente fique de olho no Amado. Então, eu realmente aí então volto a acreditar que, cara, o Amado, ele a qualquer momento, ele vai revelar algum plano dele. Como eu falei, eu não acho que o Amado seja uma pessoa ruim, pelo menos por enquanto. Eu acho que, como ele mesmo disse, ele é só um cara interesseiro. Ele vai se aliar ao que dá mais vantagem pra ele, seja Konoha, seja qualquer um. Ele só saiu ali da cara porque seria mais vantajoso pra ele. Lembrem-se que o Kawaki é o principal alvo do Amado, e ele é o personagem-chave pra gente tentar entender quais serão os próximos passos do Amado. Voltando para a batalha, o Borushiki e o Cold estão lutando ali. O Borushiki mostra ser bem superior ao Cold. A Eida até comenta pro Cold que se não seria melhor recuar, porque justamente o Borushiki era superior a ele, e do nada ali o Kawaki é feito de refém do Cold.
ele meio que tenta negociar com o Borushiki, afirmando o óbvio, já que o Momoshiki ele tem interesse no Kawaki para usar de sacrifício, mas o Momoshiki nem dá ideia e já usa ali uma técnica no ombro do Cold, usando o Rasengan ali como se fosse uma espécie de arma. Ficou bem legal esse quadro, por sinal. Mas então o Shikamaru chega e usa o Possessão das Sombras no Borushiki, quando o Borushiki ele tava já machucando o Kawaki, ele já tinha ali meio que lidado com o Cold por uns minutos, e então o Naruto consegue ter tempo para pegar o Kawaki e tirar de perto do Borushiki. O Borushiki posteriormente ele absorve a técnica do Shikamaru, mas eu quero fazer uns comentários aqui sobre algo que me intrigou bastante. Era algo que eu já queria ter comentado antes, mas nesse capítulo ficou bem evidente e eu realmente não posso deixar passar. E mano, como o Kawaki subestima o Naruto? Tipo assim, a gente sabe que o Naruto ele tá mais fraco, ele tá sem a Kurama e querendo ou não, ele já tinha se acostumado com a Kurama para lutar, ele tinha regeneração, ele podia ali ter o manto de chakra dele, ele tinha diversas vantagens com a Kurama, e agora sem a Kurama ele meio que fica exposto. E a gente sabe que o Naruto ele já tá mais enferrujado se comparado anteriormente. Mas mano, o Kawaki ele subestima demais o Naruto, não só o Kawaki, mas o Shikamaru, já que no último capítulo o próprio Shikamaru comenta que iria com o Naruto, já que ele não possuía mais a Kurama. Claro que esse comentário do Shikamaru faz até sentido, porque realmente, como o Naruto não possui mais a Kurama, faz mais sentido ele ter mais apoio, principalmente agora nesse início que ele tá se acostumando a lutar sem a Kurama, porque se vocês lembrarem bem, o Naruto ele é um Hokage, mas ele não fica na linha de frente o tempo todo, ele de vez em quando tem que agir. Lá no Gaiden fica claro que ele já tá enferrujado, a própria Kurama comenta isso, que ele não estava mais igual a antes, ele já estava mais enferrujado quando ele recebe aquele golpe do Shin. Então sim, o comentário do Shikamaru faz bastante sentido, até porque ele é o braço direito do Naruto. Então, beleza, o Shikamaru até faz sentido, apesar de eu achar que ele acabou subestimando o Naruto um pouco, mas como ele é o braço direito do Hokage, o dever dele é proteger o Hokage, beleza, faz sentido. E realmente o Naruto ficou mais fraco, mano. O meu ponto aqui é que é impressionante como a galera tá subestimando muito o Naruto, como se ele não fosse um imprestável agora e não tivesse poder algum. Mas, claro, é o Cold, apesar do Borushiki ali ser superior, com o Momoshiki tomando o controle do Boruto, o Cold realmente é poderoso, e o Naruto sem a Kurama, bom, fica realmente complicado, é bem perigoso, então toda cautela é importante realmente, porque o Naruto ele tá mais fraco se comparado a anteriormente. Mas no caso do Kawaki, em um dado momento ele grita ali pro Naruto sair, porque senão ele iria morrer, e se a gente perceber, se a gente analisar ali a expressão do Kawaki, ele tá realmente desesperado, e eu acho legal, interessante aqui, porque fica bem claro o amor do Kawaki pelo Naruto. Ele não quer perder o Naruto, ele realmente tem o Naruto como uma figura paterna, é a única coisa no mundo que faz ele seguir em frente, foi a única pessoa que acolheu ele ali de verdade, uma figura paterna, então realmente faz sentido o Kawaki ter medo de perder o Naruto, porque ele tá inferior se comparado a antes. Mas eu realmente tinha que comentar aqui sobre isso, cara, sobre o fato de que geral tá subestimando o Naruto, mas não é por menos, ele realmente tá mais fraco, só que ele ainda não é imprestável, ele ainda tem poder suficiente, ele é um ninja mais completo se comparado a antes, então eu acho que também a galera pode ficar um pouco tranquila, porque o Naruto, ele ainda é forte, mano. Claro que pra lidar com um oponente como o Cold, o próprio Borushiki, fica mais complicado, mas ele ainda dá um caldo. Então nessa parte final do capítulo, uma parada bem interessante acontece. O Cold, ele pega o Shikamaru de refém, e quando o Borushiki percebe que o Hokage tinha chegado, ele realmente lembra que o Hokage é um incômodo pra ele e pro Cold também. Então o que faria mais sentido no momento eram eles se aliar, mesmo que fosse só pra derrotar o Naruto. E é muito interessante essa parte quando o Borushiki ele vai derrotar o Naruto e ele tem o aval do Cold, o que, velho, só mostra que esses dois são tipo monstros, eles não estão nem aí pra ética, pra nada. Um é um Otsutsuki maluco, que no caso é o Momoshiki, e o outro é o Cold, que é fanático por esses seres. Então eu achei bem legal essa virada do tipo, peraí, aquele cara é um incômodo pra nós dois, então pode matar ele aí, tá ligado? Só que eu achei um ponto interessante aqui pra comentar dessa parte, é que é o seguinte, o Cold ele quer se vingar de todo mundo que derrotou o Ishiki, e ele já deixou claro que ele tem o Hokage como o seu principal alvo, e tipo, o Borushiki ele ia matar o Naruto naquele momento, então não faria mais sentido aqui
o Code, o personagem, simplesmente impedir o Borushiki de matar o Naruto, porque ele mesmo quer matar o Naruto, tipo, ele já deixou claro que o Naruto é o principal alvo dele, ele já tirou o Kawaki da sua lista de vingança. Enfim, pra mim, duas coisas então fazem sentido aqui, levando essa cena em consideração. Ou o Code ele tinha já atacado o Dane-se naquele momento e tipo, eu só quero mesmo levar o Kawaki daqui e conseguir o fruto depois. Ou realmente esse detalhe aqui não recebeu tanta atenção, porque, velho, o Naruto é o principal alvo do Code. O Code, capítulos atrás, ele já tinha comentado com a Eida que ele não iria abrir mão do Naruto. A Eida, se vocês lembrarem, ela perguntou, como quem não queria nada, pro Code se ele poderia abrir mão do Naruto justamente por conta do Kawaki, que tem ele como uma figura paterna, que tem um amor louco pelo Naruto. E como a Eida ela tem um interesse no Kawaki, ela perguntou pro Code se ele não poderia abrir mão do Naruto. Então, velho, não faz muito sentido essa cena aqui se o Code não tiver desistido naquele momento de se vingar do Naruto. Tipo, pode passar o cerol nele aí, porque realmente agora eu tenho outras prioridades. Eu só quero mesmo o fruto e levar o Kawaki daqui. Enfim, não tô falando que teve erro ou qualquer coisa do tipo antes que alguém aí tente me acusar de algo, mas é um detalhe interessante a se pensar, porque o certo seria o Code não abrir mão do Naruto de forma alguma. Considerando também que não ia adiantar de nada ele tentar impedir o Borushiki, que já tinha se mostrado superior a ele, então pode ser mais um motivo aí que pode ter influenciado essa decisão dele, enfim. Então chegamos à parte mais importante do capítulo, pelo menos a mais impactante, que foi no final, quando o Kawaki ele vai pra cima do Borushiki, ele leva um golpe ali, mais um golpe, e ele no final ativa o Karma e consegue absorver o Rasengan final do Borushiki, que iria acabar com o Naruto. Ele usa o Karma e consegue absorver a técnica, mostrando então que ele havia recuperado o Karma. Pra quem não viu meu vídeo de sexta-feira, se eu não me engano, eu já tinha feito um conteúdo só sobre essa questão, que é a volta do Karma do Kawaki, o Kawaki recuperando o Karma. Então, se vocês quiserem conferir em detalhes, eu vou deixar aí no card ou na tela final, porque ali eu comento com mais detalhes, eu dou a minha opinião sobre como provavelmente o Kawaki pode ter recuperado esse Karma, apesar de que eu acho que nesse capítulo ficou bem claro de quem foi o responsável. Mas se vocês quiserem conferir essa minha opinião mais completa, vou deixar o vídeo aí em questão, porque eu não quero ficar me repetindo aqui, senão eu vou parecer muito redundante, mas só para dar um resumo para quem não quiser assistir o vídeo. Bom, basicamente, na minha opinião, apesar de ficar um monte de pergunta, o próprio capítulo termina com esse questionamento de como o Kawaki recuperou o Karma. Eu acho que não ficam dúvidas, não restam dúvidas de que foi o Amado. Ele já tinha proposto isso lá no capítulo 59, o Kawaki ficou com isso na cabeça no capítulo 59, e agora no capítulo 65, quando ele tá absorvendo a técnica do Borushiki, ele lembra do que? Ele lembra da proposta do Amado propondo um novo Karma para ele, e eu acho que não vai ter qualquer outra explicação pro Kawaki ter recuperado o Karma. Provavelmente foi o Amado sim, o Kawaki deve ter ido até ele em um momento que não foi mostrado, talvez até isso tenha incentivado o Kawaki a encontrar o Code. Apesar de ficar um monte de pergunta, isso não seria novidade, o mangá ele é muito rushado, ele corta vários momentos importantes. Quando a Sarada usou o Chidori, não mostraram o treinamento dela, isso ficou pro anime, então no máximo um flashback mostrando o Kawaki indo até o Amado é o que eu acho que faz mais sentido eles mostrarem aí no futuro. Isso se foi o Kawaki que foi até o Amado. Como eu falei, existe sempre a possibilidade do Amado ter armada alguma e o Kawaki ter recuperado esse Karma sem nem saber, o que justificaria ele não ter usado em nenhum momento o Karma quando ele encontrou o Code e começou a apanhar, ou então quando o Boruto tava ali ameaçado pelo Code apanhando também e o Kawaki não fez nada. Então isso justificaria essas questões, mas pela própria dúvida do personagem desde que ele recebeu essa proposta, por conta do capítulo 58, onde ele percebe que ele tá mais fraco sem o Karma, ele tenta usar o Karma ali inconscientemente e percebe que ainda não possui, e justamente por ele ter lembrado do Amado fazendo essa proposta quando ele absorveu a técnica do Borushiki, pra mim o que faz mais sentido até pro próprio arco do personagem é ele, por livre e espontânea vontade, ter ido até o Amado. O porquê dele não ter usado esse Karma quando encontrou o Code, vai saber. De repente ele só conseguiu aí ativar esse novo Karma quando ele viu que o Naruto estava sob ameaça, e pode ter sido um gatilho
para ele ativar novamente. Enfim, cara, eu acho que isso vai ser explicado sim no próximo capítulo. O capítulo termina com esse questionamento. O mangá ele vai instigar o leitor, velho, isso daí é óbvio. E como o capítulo termina com essa dúvida, com certeza eles vão explicar isso, mesmo que rapidamente, no próximo capítulo ou nos próximos capítulos. Mas galera, basicamente é isso. Eu acho que eu já me alonguei demais, 20 minutos mais ou menos que vai ficar aí de análise. Hoje eu tentei falar um pouco mais livre de alguns pontos que eu realmente queria comentar. Capítulo muito bom, teve momentos bem importantes. Se a luta no último capítulo foi algo que me impressionou bastante, justamente por conta da versatilidade do Cold, da sua técnica, das marcas de garra ali, que ele consegue fazer bastante variações. Nesse capítulo eu não posso dizer isso, apesar de pra mim ter sido disparado nos melhores capítulos do ano, por tudo que envolveu, por conta dos diálogos, enfim, que eu achei que foram muito bem construídos, alguns ótimos quadros que o Ikemoto aí fez. Eu tenho aí esse ponto negativo da luta em si, que eu acho que não teve tanta versatilidade, acho que foi um pouco repetitivo, mas para não falar que eu não gostei de nada da luta, da batalha, eu gostei muito da variação ali que o Borushiki usou, o Rasengan ali, o Rasengan, sei lá, enfim, que ele usa ali o dedo dele como se fosse uma arma e lançou o Rasengan. Enfim, eu gostei do capítulo, essa foi só uma parte que me incomodou um pouco, mas eu acho que nada é perfeito, enfim, então eu acho que é besteira ficar pegando no pé disso, só porque eu não gostei de um fator do capítulo e tô elogiando todo o resto, enfim. Mas eu daria ali, eu não gosto de dar nota, mas a galera às vezes pergunta, então eu daria uma nota 8 de 10 para esse capítulo. Pra mim eu acho que foi um dos melhores capítulos do ano. Finalmente eu senti que a história andou um pouco, o próprio fato do Kawaki ter recuperado o karma vai ser algo que vai gerar bastante discussão entre os personagens depois que essa luta terminar, enfim, então aí eu acho que o ano fechou bem e é isso. Vou parando por aqui pra não me alongar muito, eu volto aí depois com alguns vídeos comentando sobre algumas questões, alguns temas que a gente pode extrair desse capítulo. É isso, cara, se você curtiu, por favor deixa o like, isso ajuda muito, ainda mais com vídeos longos assim, então se você gostou e tá assistindo até aqui, então eu acho que se você assistiu até aqui você curtiu, por favor considere deixar um likezão, porque isso ajuda muito o vídeo a ser impulsionado, principalmente vídeos longos que o YouTube detesta, enfim, pelo menos no meu canal. Mas é isso, se você tá chegando agora e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Cara, é isso, muito obrigado se assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.